Já estamos no ar. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, alguma coisa assim, né? Mais um dia aqui fazendo a nossa live com você em assuntos que são importantes para toda a sociedade brasileira. Deixa eu ajeitar aqui, porque você sabe que é ao vivo, né? Ou seja, eis a questão. Hoje eu estava... O Rio Grande do Norte amanheceu em polvorosa, não é? Uma delação explosiva, né? Saiu aqui no jornal Agora RN, e que envolveu uma delação da ex-procuradora-geral da Assembleia Legislativa, que envolveu todos os poderes do Rio Grande do Norte. E isso tem dado o que falar na imprensa, tem dado o que falar nas mídias, porque veio à tona o que acontece nos bastidores da política do Rio Grande do Norte. Já foi homologada pelo STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal já homologou essa delação. Ela já é uma realidade no mundo jurídico, não é mais especulações. Existem fatos, foi inclusive divulgado nas redes sociais os termos da delação premiada da senhora Rita das Mercês, que era a Procuradora-Geral da Assembleia, que era, em tese, a grande pivô, a grande articuladora desse processo de construção desse comboio da alegria, né? Antigamente podia dizer que era trem, mas como tem vários vagões, agora já estão tratando como um comboio da alegria. Sem entrar nos méritos, sem entrar na linha individual de cada pessoa mencionada, que foram muitas, em todos os poderes, uma coisa ficou patente. A asepsia política, administrativa é mais do que necessária. É urgente, porque nós não temos condições de aceitar que o estado do Rio Grande do Norte se transformou numa capitania hereditária, onde 4 ou 5 pessoas comandam todo o sistema de administração do Estado. É lamentável isso, porque todos os princípios constitucionais que estão lá elencados para garantia da defesa do horário público. Olá, Rosa, minha querida, amada Rosa, tudo bem? Você acompanhando daí, estou por aqui, Francisco Lima, Laís, tudo bem? Como é que está você? E aí vocês que estão acompanhando, Alexandre, Roberto Neves também, lá de Atlanta, dos Estados Unidos, acompanha, aí Itamar também está aqui, todos aí, o Breno também por aí, todos acompanhando a nossa live agora, eu acompanho ali que as estrelinhas estão subindo vertiginosamente em todos os lugares, velho. Obrigado. Olha bem, o que me traz hoje com esse assunto não é que eu queira remoer essa tristeza da classe política, e agora não só da classe política, envolver os poderes legislativo, judiciário, administrativo, executivo, enfim, misturou todo mundo. Essa reflexão que nós estamos tentando fazer aqui é que nós que somos os pobres mortais, que estamos trabalhando honestamente para passar em concurso público, para defender seu ganha-pão, de cumprindo horário, batendo ponto, cumprindo jornada, trabalhando fim de semana às vezes, domingo e tal. Olha bem, quanta gente não precisou fazer concurso público, não precisou frequentar o trabalho. Muita gente, segundo a informação, não dava nem expediente. É uma vergonha isso. Eliana Vivian, Celso, um grande abraço, né? Janaílson Pereira, enfim, todos que estão nos acompanhando. Nós todos temos que cumprir nossas missões rigorosamente sob a lei. Acho que está certo, nós temos que cumprir a lei, eu acho que nós não temos que ser tolerantes, não. Eu acho que a lei é feita para ser cumprida. Mas nós não podemos concordar de que quem está no processo para fazer as leis e para fazer as leis serem cumpridas, participe.
deste tipo de condução. Tem as exceções em todos os órgãos, viu? Quero deixar claro que eu não estou generalizando a crítica para todos os poderes, não. Eu sei que tem no tribunal grande parte de pessoas probas, corretas, eu não estou criticando, não. Como na Assembleia, muitos funcionários passaram em concurso público, estão lá por merecimento de verdade, respeitando isso sempre. Mas nós não podemos tolerar que essas coisas aconteçam a olho nu e a sociedade pobre, o Estado pobre, possa pagar tão caro para esta festa, para esta farra com o dinheiro público. Esse comboio, eu vou dar o nome de comboio da alegria. É o comboio da alegria no Rio Grande do Norte. Pegou em todo o estado e em todos os lugares. Impressionante, não é? Então esse comboio tem que ter um freio. Está indo desenfreado, porque o maquinista não está mais lá. Está indo desenfreado porque a linha do trem já não tem mais fim. Alguém tem que pôr fim a isso. Alguém precisa começar a discutir isso. Não é para perseguir ninguém, nada. Vamos passar uma regra e dizer, nós temos que moralizar isso. Nós temos imediatamente que tomar atitudes que assegurem para o cidadão que contribui o seu imposto a seriedade na condução das coisas. Como que nós vamos concordar, ou permitir, ou tolerar que um deputado possa vir falar em pedir voto, comprar voto? Pelo amor de Deus. Se ele está patrocinando no seu gabinete dezenas de pessoas fantasmas que não trabalham. Eu não sou contra nomear pessoas para trabalhar. Eu acho que desembargador, juiz, deputado, prefeito, tem que nomear as pessoas para trabalhar. Não há nenhum demérito nisso. Não é problema você nomear alguém para trabalhar. O problema é você nomear alguém para não trabalhar. O problema é você nomear alguém, ir lá e pedir parte do salário que ela recebe para você. Como foi testemunhado pela chefe desta... Eu nem sei o que eu vou dizer, né? Pela dona Rita, né? A lista da Ritinha disse isso. E lá no depoimento dela, ela afirmou isso. Né? Alguém está dizendo ali que é um cabaré. Eu acho que a dona Rita foi a líder do cabaré. Eu acho que é forte isso. Porque tem gente muito séria nesse meio e que merece ainda o respeito que a gente tem que dar. Eu acho que tem que apurar tudo que está sendo acusado para depois falar alguma coisa. Mas os indícios e as provas até aqui publicadas, que não são informações que eu estou tendo porque eu sou advogado, não. Toda a sociedade brasileira do Rio Grande do Norte já tomou conhecimento, porque veio a público, inclusive o teor da delação da dona Rita. Eu vi isso no jornal, eu vi isso nas redes sociais. E o jornal aqui ainda coloca de maneira mais clara detalhes do funcionamento das operações, explicando o que é dama de espada. Isso aqui é uma operação chamada dama de espada, viu? Para você que está chegando agora. Dama de espada. Por que dama de espada? Até agora ainda não entendi. Né? Mas aqui estão explicando aqui. Né? E a dona Rita afirma aqui num dos textos. A senhora Rita afirma que a ação dela durante todo o período até 2015 contou com a anuência de deputados estaduais. Quem está dizendo isso é a própria delatora, afirmando que os deputados participavam deste conluio contra o patrimônio público. Não é brincadeira, não. Essa coisa é séria. E os jornais estão estampados. Agora é hora de parar para a gente ver o que isso vai acontecer. Dizem que o governador Robson Faria foi um dos artífices desta
articulação na Assembleia Legislativa, porque isso começou quando ele era presidente da Assembleia. E aí depois dele vieram sucessores, chegou o Ricardo Mota, depois Ezequiel, e enfim, acabou tendo uma consequência disso. Então esse processo da dama de espada começou lá na gestão do deputado Robson, ainda ele era presidente da Assembleia. Tanto é que ele está denunciado no STF, assim como outros 9 deputados estaduais. Aliás, não vejo nenhuma surpresa nisso, porque inclusive na Assembleia do Rio Grande do Norte, para surpresa de muita gente do Brasil, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia é um deputado que usa tornozeleira porque ele é apenado criminalmente por peculato e apropriação indébita. E aí, além disso, ele ainda é o líder do governo na Assembleia. Então, isso tudo é surpresa para muita gente, mas aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos vivenciando com isso já faz tanto tempo. Mas o papel nosso aqui é de trazer a conversa com você. Ciro Baroni, um grande abraço, advogado italiano, radicado no Brasil. Estevão Pierini, meu ilustre amigo do Rio Maina, está aí assistindo conosco, um grande abraço. Gilberto Rocha, enfim, Gilberto afirma, tem que caçar todos. Olha, é complicado. Quando se fala em cassação, é muito complicado. Isso tudo está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, eu quero deixar o meu registro, não é exclusividade do Estado. O ministro Barroso, na sexta-feira, e eu queria, inclusive, aproveitar esta ocasião de hoje para falar, concedeu o habeas corpus para um deputado de Santa Catarina, inclusive, para que ele, durante o dia, cumpra expediente na Câmara dos Deputados como deputado federal e às 18 horas ele se recolha no presídio da Papuda, no Brasília, para cumprir pena e dormir na cadeia. Não, não é piada não. Isso é verdade. No Brasil aconteceu isso com a autorização do ministro Barroso, uma pessoa que eu tenho uma grande consideração e grande admiração, inclusive, o ministro Barroso, uma pessoa de alta qualidade. Alguns fundamentos que eu divido, mas eu respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. Posso não concordar, que é o que eu estou dizendo aqui. O camarada é apenado criminalmente. Primeira medida, afastar do serviço público. Segunda medida, afastar do mandato e recolher-se. A tornozeleira é para um crime de menor potencial. Na China, crimes desta natureza são levados, sabe a quê? A pena de morte. Pena de morte. Corrupção na China não tem perdão. É pior do que matar alguém. É verdade. Lá, se você matar alguém, não necessariamente tem pena de morte. Você vai cumprir a pena. Mas se você roubar o dinheiro público, você é morto. A pena de morte é aplicada. Então, eu quero dizer isso, que definitivamente chegou mais do que na hora de passar uma régua nisso. E só quem pode fazer isso, nesse desmando aqui no nosso Estado, é o voto. É o eleitor. O eleitor tem que ter a consciência de que o deputado está fazendo isso com o voto dele. Se o governo está fazendo isso, é com o voto dele. Temos que cobrar do Ministério Público atitudes mais duras contra os corruptos. Precisa ser tomadas medidas. Não pode ser tolerante. Não dá mais para ser tolerante. O camarada responde 15 processos, já foi condenado em 3 e se mantém no mandato? Só aqui que eu estou vendo isso, eu não vejo em outro lugar não. Tem que ter mais energia, tem que ter mais firmeza. Estão agindo, eu concordo. O Ministério Público nunca agiu tanto como tem agido, mas também nunca se descobriu tanto desvio como está se descobrindo agora. Então eu quero parabenizar aqui o Ministério Público pela determinação, pela coragem de fazer, de ir atrás, de perseguir, que é o ato de persecução penal que é do Estado. E o Ministério Público tem a obrigação
constitucional de fazer as investigações e as denúncias, como está fazendo. E nós precisamos que o Tribunal de Justiça e o Tribunal Eleitoral façam a sua parte. Eliminem da vida pública quem não merece ter esse tipo de representatividade. Ser deputado, ser senador, ser governador, não é possível tolerarmos isso com pessoas que não têm este tipo de compromisso ou comprometimento. Este é o grande detalhe que nós estamos falando hoje, e nós não podemos mais ser tolerantes. Eliane Beatriz Vivian, muito bem, sempre na audiência, você está certa, exatamente, não tem mais espaço para tolerância. Não dá mais para ter tolerância. Eu fico impressionado, indignado, porque muitas pessoas ainda vão se sensibilizar e vão votar nessas pessoas. Quando o camarada chegar perto de você e oferecer qualquer vantagem para você votar, você já logo desconfie, porque ele vai fazer o que esses aí estão fazendo. Então, na minha opinião, hoje, tristemente, a capa do jornal, inclusive, está preta, delação explosiva. Eu quero concordar com o jornal Agora RN. Realmente é nitroglicerina pura o que vem por aí. Quiçá possamos enxergar que a partir daqui nós vamos ter uma grande limpeza na vida política do Estado e do Brasil. O Brasil precisa de homens públicos preparados, comprometidos, mas mais do que isso, que tenham as mãos e as fichas limpas. Não tolere, não vote se não for para votar em alguém que tenha, no mínimo, esses requisitos. É essa a esperança que eu quero deixar aqui nessa nossa conversa de hoje. Como advogado, estarei vigilante. Como cidadão, serei presente. E é assim que nós temos que ter. E a nossa live de hoje foi para trazer para você, com pouco detalhe, é verdade, mas lá no WhatsApp e na nossa fanpage vai ter mais detalhe disso para aqueles que quiserem acompanhar com mais detalhe. De relação de quem indicou quem, ainda não surgiu aqui, só para você saber, quem são os apadrinhados, mas já tem uma lista de mais de 30 padrinhos, só não tem os apadrinhados. Portanto, é hora de a gente parar para refletir, para limpar o joio do trigo e apurar o que tem que ser apurado, punir quem tem que ser punido. E quem está nomeado que vá trabalhar, cumprir expediente de maneira ética, de maneira digna e acabar um pouco com essa farra de cargo comissionado que está acabando com a economia do Rio Grande do Norte. Portanto, a minha voz aqui é de intolerância contra qualquer tipo de conduta antiética que fira de maneira mortal a moralidade e a probidade pública que nós estamos acompanhando aqui. Isso não nos deixa nem um pouco satisfeito, é bom que eu diga aqui, porque não temos condições de concordar. Fico por aqui, aguardando que o povo brasileiro acorde desta anestesia tão grande que está pairando no Brasil, que as pessoas não têm mais nem a condição de reagir. Chegando a hora, vamos juntar forças. Pessoas de bem estarão à disposição para ajudar a mudar isso. É essa a nossa esperança. Eu acho que juntos é possível acabar com essa vergonha política brasileira. Muitas pessoas de bem em São Paulo, que eu conheço, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, estão determinadas a participarem desse processo para fazer uma mudança definitiva, uma faxina política sobre o ponto de vista ético e moral, especialmente. Nós não aguentamos mais essas posturas antirrepublicanas, venais, tristes,
rasas. A sociedade não merece isso. Sacrifício que o povo brasileiro está fazendo a esta altura, no mínimo, tem que respeitar o povo brasileiro. Juízes, promotores, advogados, deputados, governantes que estão participando desse tipo de vergonha, nós não podemos tolerar, não. Me desculpa, mas eu sou meio cético a isso. Não consigo passar por uma situação desse tipo aqui e dizer, nós calamos. Não dá para calar, não. Me desculpa a minha expressão. Não vou ficar fazendo guerra disso, mas deixo aqui a minha opinião. Ok? Minha opinião está batida e selada. Tolerância é zero. Acabou. Corrupto, ladrão, vagabundo é na cadeia. Não é em cadeira de prefeitura, de governo, ou de assembleia, ou de onde quer que seja. Chega. Tolerância zero. Eu fico por aqui hoje e amanhã eu volto mais uma vez com um assunto importante para que você saiba que a sua opinião para o país é importante. Converse aí nas redes sociais, eu estarei ouvindo você. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.